Hoje vamos falar sobre antenas, mais especificamente as antenas dos nossos aeromodelos, tanto do transmissor quanto do receptor. Primeiramente, com relação à posição da antena no receptor. Sempre se pergunta muito sobre isso, se fala muito sobre isso, existe muita coisa escrita, mas pouca gente lê todo o material porque é tanta informação que ninguém mais sabe por onde começar. Então, a forma como você vai encontrar na maioria dos manuais de rádio, e que é a mais correta, seria você colocar as antenas sempre perpendiculares, ou seja, uma em um ângulo aproximadamente de 90 graus com outra. Não precisa medir com um esquadro, é uma coisa simples, você pode ter aproximadamente, ou pode ser um ângulo menor, de 80 graus, 75, não importa. O que importa é que elas não estejam paralelas e que elas estejam relativamente bem posicionadas. Eu tenho aqui comigo um exemplo de um modelo, que na verdade é um brinquedinho, só para demonstrar uma posição possível das antenas. Então você tem aqui uma na vertical, uma na horizontal, formando um ângulo de aproximadamente 90 graus entre elas. Por que esse ângulo? A gente não vê as ondas de rádio, a gente apenas pode imaginar. Mas eu fiz aqui um pequeno pedaço de papel para indicar aproximadamente a posição delas. Uma antena, outra antena. Agora fica mais fácil de ilustrar. Então, essa parte onde tem mais papel entre a antena e o ar é onde o sinal é mais forte, ou seja, o sinal da antena sai. Se ela estiver posicionada na vertical, sai na horizontal, ou nesse caso entra na horizontal, e na vertical existe quase nada na ponta da antena. Mesma coisa aqui. Então, para a ponta não recebe quase nada de sinal, o ganho é mínimo. Se você coloca as duas paralelas, vai existir alguma posição em que elas estão com pouco ganho. Aqui, sempre existe alguma posição que se uma antena não pega, a outra pega. Digamos que o avião esteja de cabeça para baixo em cima da sua cabeça. Se o transmissor está aqui, o sinal está vindo para cá, essa antena não pega, mas essa outra pega. A ideia é essa e é assim que funciona. Outra questão importante é em relação a essas antenas, como colocá-las. Você poderia eventualmente colocar uma na direção da asa, como seria parecido com essa, na horizontal, e outra na direção da outra asa, ligeiramente inclinadas. Pode, funciona. Eu prefiro, sempre quando possível, colocar pelo menos uma das antenas na vertical. O motivo da vertical é simples. As fases mais críticas do voo de qualquer avião, seja ele real ou um simples aeromodelo, são a decolagem e o pouso. A última coisa que você quer que aconteça é quando você estiver com o avião próximo à cabeceira da pista em baixa velocidade, ou quando você acabou de decolar e está passando em baixa velocidade ainda rente na outra cabeceira, ou quando você resolve fazer um rasante de dorso, você não quer que o sinal se perca. Para evitar que você tenha esse problema, o ideal é você colocar pelo menos uma das antenas na vertical. Por quê? Existe um tipo de interferência chamada interferência por caminhos múltiplos. Se todas as suas antenas são na horizontal, como se estivessem assim, sempre vai existir uma posição em que o sinal do seu rádio vem daqui, recebe direto, uma parte do sinal bate no chão, ricocheteia e sobe. Esse sinal refletido no chão vai causar uma interferência por caminhos múltiplos que diminui o ganho do rádio do receptor e pode eventualmente causar uma perda de sinal. Parece meio ridículo falar isso, porque nós estamos falando de rádio que tem um alcance de 7 km, mas eu já tive problema com 72 MHz, a 10 metros de mim, receptor Futaba do Dual Conversion, transmissor Futaba, porque estava voando em cima de água. Simplesmente a antena estava perfeitamente na horizontal e um rasante o avião simplesmente começou a balançar por falta de rádio, a 10 metros de mim, sendo que esse mesmo receptor no alto, numa distância maior, chegava a funcionar facilmente a mais de 1.500 metros. Então, interferência por caminhos múltiplos é um problema que acontece muito com 2.4, mas na verdade acontece com qualquer frequência. É aquela, quando você está assistindo televisão, é aquela onda fantasma que tem na TV analógica, que você vê uma imagem fantasma ligeiramente atrás da principal, quando a antena não é muito boa. Isso acontece com qualquer sinal de rádio e afeta bastante o 2.4, porque o 2.4 se reflete muito em qualquer material e a onda é curta, então você, mesmo na distância pequena, você tem várias frentes de onda se batendo entre elas. Bom, também para evitar interferência por caminhos múltiplos, tem a posição do rádio, que muita gente usa assim,
Alguns rádios inclusive vêm com a antena pré-fixada assim, mas sinceramente eu não recomendo. Voltando naquela situação dos caminhos múltiplos, imagine que seu rádio está assim. Se o avião está aqui, com as duas antenas na horizontal, simplesmente uma parte do sinal que chega entre o seu rádio e o avião está se refletindo no chão e está chegando no aeromodelo junto com o sinal original. Isso não é bom nem para o aeromodelo, nem para nada. Então o ideal seria colocar a antena do rádio do transmissor na vertical. Por quê? A maior parte do sinal sai na horizontal em relação ao rádio. Geralmente, se você pilotar com o rádio ligeiramente voltado para você, ou a antena vai estar apontada para sua cabeça, então a maior parte do sinal vai estar indo para o aeromodelo na direção que a gente voa, a maior parte do tempo. Eu fiz para ele também. Essa pequena ajudinha para a gente imaginar melhor como funciona, para onde estão indo. Você coloca a antena do receptor na vertical e a antena do transmissor na vertical. Quando o avião está na horizontal, próximo à cabeceira, ou na outra cabeceira, é a posição em que ambas as antenas estão no mesmo alinhamento, com a polaridade correta e colisando assim perfeitamente. Se a antena tiver uma polaridade diferente, digamos que esteja assim, a gente não vê, mas acontece exatamente o que acontece aqui, você não tem uma conexão. A conexão, se você perde muito do sinal, simplesmente porque um está oscilando numa direção e a outra espera que esteja oscilando numa direção diferente. Então, o ideal sempre assim e assim. Casamento ideal, o máximo de ganho nas situações mais críticas do voo e um bom ganho em qualquer posição. Uma coisa que nunca deve ser feita, em hipótese alguma, que eu já vi muita gente usando, é assim. Apontar a antena para o próprio avião é a pior coisa que se pode fazer. Essa é uma situação que você vai ter o mínimo possível de sinal vindo aqui e a maior parte do sinal que chega no aeromodelo é um sinal refletido no chão ou na sua própria cabeça, porque o sinal vai estar saindo para cá, vai estar saindo para cá, só não vai estar indo na direção que precisa, que é para onde você está voando o seu modelo. Então, muito cuidado em relação a isso e recomendo fortemente, como eu disse, colocar a antena sempre na vertical, dobrada para cima. Você coloca o rádio aqui, a antena vai estar perpendicular ao avião a maior parte do tempo quando você voa, sem problema nenhum. Se você é mais preocupado com a saúde, apesar disso não ser um problema em absoluto, não vai estar vindo quase nada de sinal para a sua cabeça. Todo o sinal está indo exatamente para onde precisa, para o avião. Bom, por hoje é isso. Obrigado pela atenção. Espero que isto ajude vocês a terem melhores voos.